E outro tema que deve ser julgado em 2011 é o habeas corpus apresentado por Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra. A defesa questiona o poder de investigação do Ministério Público. Sérgio Gomes é acusado pelo Ministério Público de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em janeiro de 2002. A defesa pede que a ação penal contra Sombra seja arquivada ou que, pelo menos, a investigação do Ministério Público seja anulada. O relator ministro Marco Aurélio já se manifestou contra o poder de investigação do Ministério Público, alegando que investigar é uma atribuição exclusiva da polícia. Sombra é formalmente acusado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, recurso que possibilitou a defesa da vítima em intenção de ocultar corrupção e fraudes a licitações durante a gestão do prefeito Celso Daniel na prefeitura de Santo André. Segundo a Promotoria de Justiça, o empresário encomendou a morte do prefeito petista porque o próprio Celso Daniel havia resolvido acabar com um esquema de propinas na prefeitura. Sombra era amigo e ex-assessor de Celso Daniel, morto em janeiro de 2002. Cabe agora aos ministros do Supremo decidir o poder de investigação do Ministério Público questionado no habeas corpus. Em outros processos, a segunda turma do Supremo já reconheceu o poder de investigação do Ministério Público. O julgamento deverá voltar à pauta com voto vista do ministro César Peluso. Gisele, de acordo com a Constituição, qual que é a atribuição do Ministério Público? Bom, é importante que se diga que o Ministério Público, dentro dos moldes previstos no texto constitucional, ele é uma instituição permanente e também está caracterizado como uma função essencial à administração da Justiça. Os membros do Ministério Público, a instituição em si, ela não está vinculada a nenhum poder do Estado. E o texto constitucional elenca algumas funções próprias do Ministério Público, como, por exemplo, a promover as ações penais públicas, ou seja, cabe privativamente ao Ministério Público oferecer as denúncias nos crimes de ação penal pública. Também compete privativamente ao Ministério Público promover os inquéritos civis, a ação civil pública, que é na defesa do patrimônio público e social, na defesa do meio ambiente, defender juridicamente os indígenas e fazer a fiscalização, o controle externo da Polícia Judiciária. Resumidamente, a gente poderia citar que eminentemente cabe ao Ministério Público uma função fiscalizadora, de defesa da ordem democrática, do regime jurídico e dos interesses sociais e individuais. Gisele, o inquérito policial não é a única modalidade de investigação, né? Apesar de ser uma das principais, ou a principal, né? É verdade, não é a única modalidade. Na maioria dos casos, o inquérito policial, ele realmente é aquele que atua como... vai apurar toda a autoria e a materialidade daquilo que se apresenta como um ilícito penal. Então, pode-se dizer que a principal etapa nas investigações são feitas normalmente pelo inquérito policial, mas não é o único tipo de investigação. O inquérito policial, ele é um procedimento preliminar, ou seja, ele antecede uma ação penal, um processo criminal que poderá ou não ser iniciado. É com base naquelas investigações que são feitas pela Polícia Judiciária, e isso deve ser entendido como Polícia Civil e Polícia Federal, que se colhem elementos para saber se realmente foi um crime que aconteceu, em que circunstância aquele crime aconteceu, quem efetivamente praticou aquele crime, quais foram as pessoas que participaram daquela atuação criminosa. A partir desses elementos, o próprio Ministério Público ele vai ter condições com maior segurança de efetivamente promover ou não uma ação penal. Na maioria dos casos, o inquérito policial ele serve para dar justa causa a uma ação penal, mas não é o único tipo de investigação. É possível investigação, por exemplo, com base nas comissões parlamentares de inquérito. O próprio IBAMA também faz investigação em relação aos crimes ambientais. O INSS faz investigação em relação aos crimes contra a Previdência Social. Então, é a principal, na maioria dos casos, acontece por meio do inquérito policial, mas não é a única. Pois é, porque assim, como é que se diz? Por que se discute se o MP pode ou não investigar? A grande discussão reside no seguinte aspecto: o Ministério Público é ele que compete acusar nas ações penais públicas. Existem crimes que só o Ministério Público pode promover um processo, iniciar um processo penal. E no direito, quem acusa, ele tem que provar a alegação. Então, o Ministério Público, quando ele atua como autor da ação penal, ele tem que trazer elementos que demonstram efetivamente aquelas acusações colocadas na denúncia. Então, o que se discute é que
se ele acusa, ele não poderia também investigar. A função de polícia judiciária deveria continuar sendo privativa da polícia e não se estender ao Ministério Público. Ok, Gisele, muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde.